Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 50º vídeo da cronologia dos X-Men, o primeiro encontro com o estranho. Esses fatos ocorrem em The X-Men número 11 de 1965. E vamos aos fatos. Os X-Men, eles estavam fazendo os seus procedimentos diários na mansão, né? Quando eles se deparam com um alarme de um novo ser que apareceu, né? Esse é um equipamento muito sofisticado, evidentemente, como todos sabem, e esse equipamento em questão, ele mostrou a silhueta de uma nova criatura que apareceu nos Estados Unidos ali, né, no país. Era uma criatura que esse equipamento ele não conseguia mostrar com detalhes como era o visual dessa nova entidade, né? Então os X-Men eles se prontificaram, evidentemente, se reuniram, né? O Xavier chamou todos eles ali. Eles sabiam que tinham que ir de encontro a essa nova forma de vida, que eles sabiam que não era uma forma de vida terrena, né, terrestre. Então, assim, já se prontificaram a ir atrás desse novo acontecimento, né? Desse surgimento de um novo ser, né? E foi o que eles fizeram. O estranho, para quem não sabe, é uma entidade cósmica, é um alienígena de grande poder, né? E o estranho é assim, ele é um alienígena que tem muita curiosidade com o ser humano, com o comportamento humano, né? E por ter essa curiosidade, que a gente pode até fazer uma comparação científica da natureza humana, ele decide investigar a sociedade humana. E o que ele faz? Ele se transforma, né? Como ele tem muito poder, ele se torna um ser humano, um humanoide, né? Que consegue se misturar com a multidão, né? E ele já aparece na cidade tentando se adequar, né, àquelas peculiaridades sociais, né? Ele aparece dentro de um hotel, né? E a dona do hotel ela fica surpresa com tudo aquilo, fala, não, o senhor está se hospedando, como é que faz, né? Ela cita dinheiro, né? Uma coisa que ele teria que ter um dinheiro para se hospedar ali. Ele faz uma assimilação, né, do comportamento social e faz aparecer na mão dele do nada, assim. Ele consegue transmodificar as coisas. Ele faz aparecer uma enorme soma de dinheiro e entrega à dona do estabelecimento e sai para fazer as pesquisas dele, né? Para a curiosidade, suprir a curiosidade dele com o comportamento humano. E é interessante que é difícil também para a entidade cósmica em questão ele se tornar normal, invisível de uma forma social, tanto que ele anda no ar, né? Ele tem esse poder e para ele é natural. Evidentemente que chama muita atenção. Nesse momento os X-Men estão tentando chegar no local onde foi localizada essa entidade. Só que assim, o local ele já está meio que cercado por forças policiais, né, que estão cercando o local ali, eles estão assustados justamente com essa mobilização, que não é comum, não é tão incomum em Nova York, né, aparecer super seres ali. Então as autoridades elas já têm meio que um programa para poder lidar com esse tipo de coisa, né? Então eles cercam a área ali. E o Cíclope tenta entrar, né, no local e ele está com os óculos dele, evidentemente, para conter o poder que ele tem. E os policiais eles veem que o rapaz está tentando romper o bloqueio ali. Ele tem um chapéu, óculos escuros, e eles querem ver a identidade dele, saber da identidade dele ali. E pedem para ele tirar os óculos, né? Só que o Cíclope, evidentemente, ele já fica em pânico, falando, não pode tirar os óculos. No entanto, os policiais eles são
turbulentos, né? Eles, não, tem que tirar, porque a gente quer ver seu rosto, quer saber quem você é. E o óculos dele acaba caindo ali. Evidentemente que o poder dele se manifesta nas janelas ópticas dele, ele começa a disparar para todos os lados ali. Inclusive uma delas, ele destrói uma das armas do policial. Os X-Men não estavam longe dali, evidentemente, né? Quando eles viram que estava acontecendo aquilo, eles já se prontificaram a resgatar o líder, né? Porque eles já, evidentemente, que todo o treinamento que os X-Men têm são para situações adversas, e essa era uma situação de retirada rápida, né? Em que o Fera utilizou a agilidade dele, já estava com o traje dele, né? E é assim, eles são muito sincronizados. Os X-Men, o treinamento dele faz com que eles ajam em equipe de maneira muito rápida. Aí o Cíclope é removido, o Fera remove, ele joga ele dentro de um túnel que foi gerado pelo Bob Drake, né? Que é um tobogã que ele já faz assim, justamente para poder levar o Cíclope do ponto A ao ponto B de maneira rápida. E eles são tão bem treinados que assim que o Cíclope sai do tobogã ali, né? Primeiro sai o Hank, né? Aí depois na sequência vem o Cíclope, e todos eles são seguros pela telecinese da Garota Marvel, né? Pela Jean Grey ali. E eles continuam indo em direção ao local da localização da criatura, da entidade ali. Essa entidade em questão, ele acaba entrando no QG da Irmandade de Mutantes. Olha só o que acontece. Ele acaba se deparando com o Magneto, a entidade ali, a Irmandade de Mutantes, que rapidamente entra em ação, né? Apareceu ali um invasor, né? No QG deles, o Magneto já envolve ele com metal, né? Com coisas metálicas que tinham em volta ali. Ele captura, né, aquela entidade com o poder de controlar os metais ali, né? O mestre mental já entra na mente dele, faz com que ele imagine estar num ambiente submarino, né? E uma variação, não só o ambiente submarino, mas começa a variar cenários para assustar o invasor. Só que não é isso que acontece. Ele percebe o que está acontecendo, né? O estranho percebe o que está acontecendo. Ele meio que se aborrece, né? Ele rompe com muita facilidade aquele invólucro do Magneto, aquela coisa de ferro que o Magneto faz. Ele percebe que quem havia invadido a mente dele era o mestre mental, e ele faz com que a estrutura molecular do mestre mental se altere. Ele vira uma estátua extremamente pesada, né? Tanto que quando ele vira a estátua, ele afunda. Eles estão numa parte superior ali do prédio em que eles estão hospedados, né, que eles estão utilizando, né, para poder cuidar dos objetivos escusos dele, e ele afunda no piso, né, literalmente, ele vai parar no térreo ali. Né. Neste exato momento o Anjo chega, né, um dos primeiros X-Men que chegam no local é o Anjo, e ele já parte ali para cima do estranho, né. Só que o Magneto já ordena que o Pietro entre em ação, né? O Pietro começa, evidentemente, a usar o poder, que ele é um velocista, evidentemente. Começa a atacar o Anjo. O Anjo não consegue golpeá-lo como sempre, porque não tem como, né? Tem métodos de enfrentar um velocista, não é de formas convencionais, né? Nesse exato momento entra o Bob Drake em ação, que já havia treinado também, com ele já enfrentaram a Irmandade de Mutantes, né? Então o Homem de Gelo, ele congela a estrutura física do Pietro, né, do Mercúrio, que cai como uma estátua de gelo. A Wanda fica aterrorizada com aquilo, né? Ela utiliza o poder dela de alterar a probabilidade, né? E o que ela faz? O que é alterar a probabilidade? Eu já devo ter explicado isso para vocês, mas eu vou dar mais um exemplo interessante. Se por um acaso você estiver num local onde, digamos que o teto ele tem uma estrutura muito bem arquitetada, né? Que ele seja uma estrutura rígida, uma estrutura regular, é justamente essa estrutura, inesperadamente, que vai ceder. Ela altera a probabilidade, né? Exatamente o que não poderia acontecer é o que acontece.
ela faz com que um pedaço do teto desabe, né? O Hank utiliza a agilidade dele para reduzir o peso da queda do pedaço dos destroços lá, no mesmo tempo que o Scott utiliza as rajadas dele para destruir, né? Desintegrar aquilo lá. A Jean entra em ação, né? Atacando a Feiticeira Escarlate para que ela pare a agressão dela, né? Neste exato momento, o Anjo está atacando o Magneto ali, e quem entra em ação é o Estranho, né? O Estranho, ele abre um portal muito parecido com um redemoinho ali, e o Magneto é tragado, né? Ele pega o Magneto, o Groxo vai atrás, né? O puxa-saco ali do Magneto vai atrás do amo dele, e aquela estrutura, né, que parece um furacão, ela se movimenta, né? Esse teleportador se movimenta. O Anjo tenta cercar ali, mas não consegue. A coisa vai embora, né? Nesse momento, a Wanda está preocupada, evidentemente, com o irmão dela, que está congelado. O Cíclope utiliza controladamente as rajadas ópticas dele para livrar, né, o Pietro daquela situação, né? Mais uma vez, eles têm uma relação, né, o Pietro e a Wanda têm uma relação que não é de inimigo com os X-Men. Eles seguem ordens do Magneto, por motivos que eu já expliquei para vocês, né, por gratidão, mas eles não concordam com o que é feito, com os objetivos do Magneto e com o que é feito com a Irmandade Mutantes. Em outro lugar, o Estranho chega juntamente com os dois, né? Ele leva o Magneto e o Groxo para uma área de selva, de floresta, né? E lá o Magneto se surpreende que o Estranho começa a aumentar a estatura física dele. Ele começa a se tornar um gigante, né? O Magneto tenta manifestar o poder dele, evidentemente, para poder atacar o Estranho, só que o Estranho utiliza uma película, né, que ele cria, né, que ele consegue manipular a matéria, e ele cria um tipo de um invólucro ali, que parece uma coisa meio borrachosa, que envolve o Magneto, né? O Magneto fica preso ali e não consegue manifestar o poder. Voltando aos X-Men ali, o local onde ocorreu o primeiro confronto, o Xavier está preocupado, né, com a condição do mestre mental. Ele sabe, ele faz os exames ali, sabe que o mestre mental está vivo, ele sente que o mestre mental está vivo, pede para os X-Men utilizar o helicóptero deles, a locomoção deles para ir até a mansão, né, para poder tratar do mestre mental, né, na mansão. Nesse meio tempo, os X-Men também localizam o Magneto e vão atrás dele, né? Vão até onde está o Magneto. Eu estou narrando para vocês, como eu já disse em todos os vídeos, quem quiser ler a história e os detalhes da história vai ter que ler a história. O objetivo é mostrar a capacidade e desempenho dos personagens dentro do universo deles. E é por isso que eu faço essa narrativa meio atropelada, né, dos fatos. Enfim, eis que os X-Men chegam no local onde o Magneto está preso junto com o Groxo. Eles estão envolvidos, né, naquela membrana que o Estranho criou, né? Eles notam a enorme estatura que o Estranho alcançou, eles ficam muito surpresos com tudo aquilo. Acaba não ouvindo, não há um confronto deles com o Estranho. Quando o Estranho percebe que a equipe está ali, naquele local, ele pura e simplesmente pega o Magneto e o Groxo e sai fora. Eles abandonam literalmente o planeta, né? Os X-Men presenciam aquilo assustados, né? Eles não sabem quais são as intenções do alienígena, né? Mas sabem que o Magneto e o Groxo foram levados. Ao retornarem à Mansão X, eles tentam fazer uma varredura com o cérebro em todo o globo terrestre, procurando indícios. Vestígios da existência do Magneto e do Groxo não encontram. O maquinário do Xavier na época é muito peculiar, é muito engraçado, né? Que até vocês vão ver aí pelos desenhos do Jack Kirby, né? Que tem uns nomezinhos que são colocados no monitor, numa tela, né? Que são os mutantes que eles já tiveram contato, os mutantes da Irmandade, enfim. E esses mutantes que eles têm ali relacionados, eles têm assinaturas que, quando eles aparecem, o cérebro identifica
pisca ali com o nome deles. Como eles não encontraram mais a presença da existência do magneto no globo terrestre, dele do grosso, eles removem a plaquinha dos nomes. É interessante isso aí, né? A criatividade que eles tiveram de criar esse equipamento. Você vê que como é diferente do que a gente vê hoje, né? Nos quadrinhos, o que é levado hoje, né? E é assim, essa história ela se encerra ali, porém tem um último quadro que mostra que um alarme da mansão começa a gritar literalmente, né? Que houve uma invasão de perímetro ali na mansão. Né? Esse invasor em questão vai ser contado no próximo vídeo. Né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Não deixa de dar um like pra gente, que é muito importante. Inscreva-se no meu canal. Né? Um abraço e até o próximo vídeo. Foi rápido, não foi? Só vai ter um pote, né? Então, demorou, Dona Zito, tá com a cara de sono. Você vai comer bolo, você?